Olá, saudações. Seja bem-vindo a mais uma aula aqui da nossa EBD. Você que é da Sibinadi Graça e Paz. Eu espero que todos vocês estejam bem, né? Estejam debaixo da proteção aí do Senhor. Nós estamos aí nesse período difícil, né? Nessa época de pandemia, de isolamento, sem poder congregar juntos, sem poder ter a nossa comunhão no templo, mas continuamos sendo igreja, né? Cada um de nós, e continuamos também aprendendo aqui a edificar a nossa igreja, né? Então, nós estamos na lição 17, nesse estudo de edificação da igreja, né? A última lição, você tem acompanhado a última lição dessa revista, e já tem dois vídeos anteriores, né, que deram início aí a essa lição. Hoje é a terceira parte. A gente pretende concluir essa lição hoje, portanto, concluir essa revista hoje. E vamos lá, né? Vamos fazer uma recapitulação. Se você não assistiu às duas aulas anteriores dessa lição 17, é importante que você assista, né, até antes de ver esse último vídeo, para você pegar aí uma sequência lógica, né, daquilo que a gente apresentou nessa lição. Mesmo assim, nós vamos fazer uma recapitulação rápida, né, na primeira aula, né, no primeiro vídeo dessa lição 17, essa lição que estuda o destino da igreja, né? Então, na primeira aula a gente dizia que o destino da igreja nós conhecemos, né? Mas o destino final, né? Mas essa lição traz aí etapas, né? Que a igreja tem como missão em cumprir no seu destino como igreja do Senhor, para que chegue então até o seu destino final. Então, no primeiro vídeo, nós começamos falando da reconciliação, né? O destino da igreja, a princípio, até completar sua missão, é essa reconciliação com Deus, né? Não há como fazer nada mais, né? Se nós não primeiro alcançarmos o coração de Deus, buscarmos essa reconciliação, né? Então a igreja tem essa missão, tem esse destino, né? E nós estudamos isso, né? Falamos sobre isso aí na primeira parte da lição, né? Então você deve se lembrar disso, ou tem condições de dar uma olhada também a respeito disso daí. Essa lição 17 sobre o destino da igreja está dividida em três tópicos, né? Para que a gente entenda plenamente, né, o fechamento desse estudo aí sobre a edificação da igreja. O segundo tópico, né, que foi a aula do Francisco, a aula anterior, tratou da igreja como tendo o mundo também como seu destino. Em que sentido, né? Na visão evangelística, na visão social da igreja. Nós estudamos ao longo desse curso aí, nas lições anteriores, a igreja como uma comunidade terapêutica, né? Como uma organização, um organismo, melhor dizendo, que também tem como missão socorrer as pessoas, né? Atender as pessoas socialmente, né? Dar o suporte social para todos, né? Então a igreja também tem esse destino aqui no mundo antes de chegar no seu destino final. E a visão missionária da igreja, né? Nós também tivemos uma lição anterior falando só disso, né? O que significa missão, e nós vimos isso também, falamos disso um pouco também nessa última lição, mais especificamente aí
no segundo vídeo aí que foi gravado pelo professor Francisco. E hoje, então, para encerrar, nós concluímos esses 3 tópicos, finalmente falando do destino final da igreja, né? A gente tinha dito lá no início que nós conhecemos o destino da igreja, a igreja vitoriosa na sua trajetória, né? Nós temos a promessa, né? Em relação à igreja, em relação a nós, na eternidade com Deus, né? Através da segunda vinda de Cristo. E finalmente nós vamos falar do destino da igreja, é o céu, né? E essa é uma lição importante, uma parte importante da lição, onde nós vamos tratar da realidade, né? Começando aí por quem não irá para o céu, né? Então, quem não for igreja de Jesus, quem não for igreja realmente, não subirá, né? Não subirá para o céu, e nós vamos dar uma olhada nesse terceiro tópico para nós encerrarmos essa lição 17, essa revista de edificação da igreja aí com chave de ouro, né? Então, durante o vídeo nós vamos ler algumas referências bíblicas, você vai poder acompanhar. Se você precisar dar alguma pausa aí para ler direitinho, né, essas referências aí na sua Bíblia, você vai poder fazer isso. E a princípio nós vamos, você que tem a revista, vamos ver aí que o autor, como é que ele divide esse terceiro tópico aí, e o que ele diz a respeito do destino da igreja como sendo o céu, e aqueles que entrarão ou não junto com Cristo no céu, né? Na minha revista diz assim, se você não tem, é só você ouvir aí que eu vou ler aqui rapidamente. Quando pensamos que o destino da igreja é o céu, 2 perguntas vêm imediatamente. A primeira, quem irá para o céu? E outra, e quem não irá para o céu? Então, nesse tópico nós vamos ver primeiro, vamos tentar responder primeiro, né, à luz da Bíblia, a última pergunta, quem não irá para o céu? Às vezes fica até mais fácil, né, a gente eliminar e saber que a Bíblia deixa claro, né, não só o destino da igreja como sendo propriedade de Cristo e que será levada aos céus vitoriosa, como também, né, deixa muito claro quem não entrará, né, quem não for igreja, quem não irá para o céu com Cristo, né. Então, vamos responder primeiro essa pergunta aí, quem não irá para o céu, né? O autor da lição diz assim, aqueles que vivem na prática do pecado, que não tiveram suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Essa é uma passagem lá de Apocalipse 22, verso 14. Para os quais o evangelho ainda está encoberto, ou, como os descreveu o apóstolo Paulo, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Paulo disse isso lá na segunda carta aos Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. E a Bíblia então dá algumas pistas, né, que nos ajudarão a identificar aqueles cujo destino infelizmente não é o céu. Vamos separá-los em grupos distintos. Então, são esses tópicos A, B, C e D que estão aí na sua tela. E
começando essa resposta, né, nós vamos consultar lá a carta de Paulo aos Romanos, no verso 1, no capítulo 1, a partir do verso 26. O que diz lá? Todos os que têm uma disposição mental reprovável. Então veja só como é abrangente, né, essa, essa nossa realidade, né, de quem não irá para o céu. Nós estamos falando de uma disposição mental reprovável. Vamos entender o que é isso nesse texto aí de Paulo. Vamos ver se a gente pega aqui. Espero que dê para você acompanhar aí, senão você também tem como consultar aí direto na sua Bíblia, né? Romanos 1, a partir do verso 26, diz assim aqui na versão NVI, tá, irmãos? Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. O verso 27. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões ou de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, de homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem os seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam, ou aplaudem, né, aqueles que a praticam. Então esse texto é duro, né? É isso que o apóstolo quer dizer com uma disposição mental reprovável, que o autor da revista aqui coloca como uma disposição mental reprovável. Olha as atitudes dessa pessoa, esse texto é muito atual, né? Todas esses pecados, esses comportamentos que estão descritos aí nesses versos aí do 26 ao 32 parece uma realidade escrita hoje, né? Então Paulo escreve isso já naquela época e deixa muito claro ali no final, né? Apesar deles, né, das pessoas, de nós conhecemos a vontade de Deus, o justo decreto, né, as orientações que Deus deixou para cada um de nós, que essas práticas levam à morte, ou seja, a morte eterna, né, longe do céu, longe da eternidade com Cristo. Todos ainda não somente continuam praticando, mas também aplaudem essas práticas, acham normal, não se importam, e o apóstolo pega pesado nessa realidade, na descrição dessa realidade. Então veja, para começar, né, a responder essa pergunta, quem não irá para o céu, a gente tem que começar a analisar a nossa própria disposição mental em relação ao pecado, em relação
ao apego ao pecado, às coisas que são desaprovadas e abomináveis, né, a Deus, que não cabem de forma alguma no nosso proceder como cristãos, como aqueles que são igreja ou que fazem parte desse organismo que, que então será recolhido a tempo, né, na segunda vinda para viver então com Cristo vitoriosa. Então, toda essa maldade, toda essa ganância, essa depravação, né, toda essa violência, toda essa perversidade sexual dos dias de hoje, tudo isso leva a um destino contrário ao céu, né? Leva o homem à perdição. Essas pessoas não serão consideradas igreja de Cristo e não serão levadas ao céu, né? O autor continua aí no tópico B. Todos os que estão nas trevas de uma vida sem Deus. Todos os que estão nas trevas de uma vida sem Deus. É basicamente a mesma coisa. Mas vamos ver o que diz aí o texto de Efésios 4, também outra carta aí do apóstolo Paulo. Me permita aqui abrir para você aqui, Efésios 4, a partir do verso... Perdão, deixa eu ver aqui, isso. Efésios capítulo 4, a partir do verso 17 até o 19, diz assim: Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Vamos ler o 19 também. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impurezas. Então essas pessoas vivem nas trevas, né? E você viu no texto anterior aí de Romanos, Paulo diz assim, Deus os entregou, né, essa vida de pecado, ou seja, como se eles estivessem vivendo anestesiados pelo próprio pecado, pelo próprio procedimento, né, de depravação. Eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos, assim que o apóstolo diz aí aos Efésios, né? E separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. É como se eles estivessem cegos de propósito, pelos próprios atos. Eles não buscam, essas pessoas não buscam essa reconciliação, então esse caminho assertivo aí, a partir de uma vida de santidade, né? A partir daquilo que Deus espera de nós, daquilo que foi pregado por Jesus Cristo. Então, essa é mais uma resposta a essa pergunta: quem não irá para o céu? O tópico C diz assim: todos os que vivem uma vida moralmente depravada. Então veja como a gente está dentro desse contexto bíblico, repetindo praticamente as mesmas coisas, a questão do pecado, do amor ao pecado, e mais do que isso, da gravidade das consequências, né, desses pecados. Ou seja, as pessoas estão se afundando mais e mais numa vida de pecado, né? Nesse caso aí do tópico C, vivem uma vida moralmente depravada. Como é que está lá em 1 Coríntios
capítulo 6, dos versos 9 ao 10. Vou abrir aqui para você poder acompanhar mais fácil também. Diz assim: vocês não sabem que os perversos não reinarão no reino de Deus? É uma pergunta, né? Paulo coloca aos coríntios lá: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então, é duro, né? São passagens duras, mas reais, onde nós podemos listar com todas as letras, né? Com as palavras mais explícitas e exatas possíveis, quem está fora, quem não vai conseguir entrar no céu, né? Quem não vai subir junto com a igreja, né? Todos os que vivem uma vida moralmente depravada, né? Isso envergonha o evangelho, isso envergonha a igreja, e isso começa dentro de nós. Veja que como toda essa questão de salvação que a gente já disse lá no início, que não precisa se aprofundar especificamente nessa questão da salvação, mas isso é individual, né? Isso está mais do que claro, depende de cada um de nós, é por isso que cada um de nós é templo, cada um de nós é igreja, e cada um de nós tem que se santificar, tem que se afastar dos caminhos maus e de toda essa lista, né, de toda esse elenco aí de pecados que levam a uma vida moralmente depravada, moralmente longe de Deus, né? E continua essa resposta, né? No tópico D, diz aí: também não entrará todos os covardes que não têm coragem de sofrer pelo nome de Jesus, os incrédulos, os abomináveis que mancham sua vida adorando a besta, os idólatras que adoram falsos deuses, principalmente a besta, e os mentirosos que negam a Jesus Cristo. Apocalipse 21, 8. Vamos lá dar uma olhada também nesse texto para a gente acompanhar. Apocalipse 21, 8. É isso? Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então é dura a realidade para quem não vai subir com a igreja, né? Não vai para o céu. O lugar reservado será o lago de fogo que arde com enxofre, aí, conforme a Bíblia nos diz, né? É interessante que dentro desse elenco todo aí de condições que deixa o homem impedido de ser salvo, impedido de entrar com a igreja no céu, existe sempre, além da questão carnal, a questão moral, né? A questão de índole, a questão de caráter,
né? Lembra que nós falávamos do caráter aprovado, né? Experimentado, né? E principalmente numa época de sofrimento como sofrimento acentuado, né? Igual a que nós estamos vivendo. Então, veja, irmãos, nós não podemos nos enganar, né? Todos esses pecados, essa vida de pecado ou de disposição mental de pecado, nos afasta do destino da igreja, nos afasta do céu, né? Isso é uma realidade que nós devemos reconhecer e nos conscientizar. E ainda há tempo, né, corrigirmos o que for necessário, né? Veja que nós falávamos no início dessa lição que nem toda igreja como instituição é boa, né? A igreja verdadeira é aquela que está fundamentada, né, no Evangelho, na doutrina dos apóstolos e que tem como cabeça Cristo. Essa é a igreja verdadeira, essa é a igreja que não negocia suas verdades, né? E nós vivemos numa época terrível onde os escândalos que envolvem o nome da igreja, o nome do evangelho são recorrentes, né? Existe uma campanha, não sei se você acompanhou aí nos noticiários em relação a essa pandemia, a transmissão desse novo vírus, e relacionada às comunidades indígenas, né, onde dizem que os missionários são os principais responsáveis por levar doença e esse tipo de doença até essas comunidades mais afastadas, essas tribos, enfim, esses povos indígenas, ou seja, é colocado ali como um mal, né? O trabalho missionário da igreja e muitas vezes o trabalho errado e oportunista de algumas pessoas que estão travestidas ali de benfeitores em nome do evangelho, mas não são isso na verdade, né? Outro dia também nessas manifestações que nós acompanhamos aí nos noticiários, é bom que a gente até se desligue, né, de ficar o tempo todo se alimentando dessas notícias ruins e de todo esse excesso de informação, porque nem toda a informação é boa, né? Nem toda informação gera um conhecimento bom, mas enfim, no meio de toda essa bagunça e as pessoas cada vez com opiniões mais extremas, mais polarizadas, né? Onde existe divergência, existe guerra, existe ódio, não há mais uma compreensão, não há mais um diálogo. E eu cheguei a ver algumas manifestações pela TV onde haviam prós e contra governos e políticas e tudo mais que vocês sabem e veem também o que está acontecendo, mas dentre esses havia ali um grupo de médicos, um grupo de enfermeiros, enfim, que estavam se manifestando com faixas e tudo mais, e uma outra pessoa contrária a essas manifestações agrediu, né? Tomou ali os cartazes, as bandeiras, as placas, agrediu essas pessoas e o noticiário fez questão de dizer que essa pessoa, esse agressor, era um missionário de uma igreja batista lá de Brasília. Veja que situação, veja que vergonha, veja que escândalo para o nome do Evangelho, para o nome da igreja, né? Como é que alguém ligado a um trabalho missionário faz isso, age dessa forma, né? Nós não podemos entender e nem conceber isso.
Então, nessa primeira parte aí onde a gente responde quem não irá, né, para o céu, nós temos bem claro aí essa lista de condições que nos afasta aí da igreja que irá verdadeiramente subir, né, com Cristo como seu destino final. Nós temos ainda mais um tópico, mas para encerrar essa parte da primeira pergunta aí, quem não irá para o céu? O autor ele faz o seguinte comentário aqui na revista. Diz assim: todos os que praticam tais coisas e não se arrependem têm como destino o lago que arde com fogo e enxofre. Que a igreja se convença de que é o seu papel mudar triste realidade de que muitos estão indo para o inferno por falta de oportunidade de ouvir falar de Jesus, pois o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Veja só que interessante, né? O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Veja lá o que diz 1 Timóteo 2, 3 a 5. Deixa eu ver se eu pego aqui também. 1 Timóteo 2, os versos 3 a 5. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Vejam, cheguem ao conhecimento da verdade. Lembra que nos textos anteriores nós falamos todo aquele pecado e as pessoas praticam como se fossem ignorantes, né? O verso 5: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, o homem, como diz aí em algumas versões, né? Tem uma pergunta aqui que o autor faz aqui para reflexão, que eu achei bem importante também, bem interessante. Ele diz assim: como parte do corpo de Cristo, nós, igreja, né, que temos feito, ou melhor, como corpo de Cristo, né, para nós, como a gente já disse, não ficar muito ligado nessa questão de parte do corpo, mas como corpo de Cristo, que temos feito para impedir que milhões morram e vão para o inferno sem conhecer o plano da salvação. Então, o que temos feito para impedir que milhões morram e vão para o inferno sem conhecer o plano de salvação? É a pergunta que cada um de nós deve fazer. O verso 6 ainda, né, dessa passagem de 1 Timóteo 2, diz aí: o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então, qual o nosso testemunho hoje, né, para livrar todas essas pessoas que estão nesse caminho, nesse destino que não leva para o céu? O que nós temos feito para intervir nisso, né? Como missão aí, como o papel da igreja. Atos 17, vamos dar uma olhada também. A gente embasa sempre aqui o comentário com essa referência bíblica, e para você fixar também os versos 30 e 31, Atos 17. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Veja, no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena, a igreja está inserida aqui nessa missão, nessa ordem, que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando
dentre os mortos. Então, esse é o testemunho que a igreja deve apresentar e que faz parte da missão para que impeça, né, que Deus então impeça que essas pessoas tenham esse destino trágico, né, longe de Deus, longe da eternidade com Cristo, e que permita também que, a partir da nossa missão, Deus cumpra a sua principal vontade em relação ao homem, que, como a gente viu aí, que deseja que todos e sejam salvos.